Olá, campeões da saúde! Hoje, aqui no SN Saúde Natural, vamos abordar um tema crítico que muitas vezes passa despercebido: qual é o primeiro sinal absoluto de que o seu fígado está a morrer? Antes de entrarmos em pânico, é fundamental redefinir o que queremos dizer com morrer. Não estamos a falar do estágio final de falência orgânica ou de morte iminente. Referimos-nos, sim, aos estágios iniciais, o momento exato em que o fígado começa a entrar em stress, a sofrer disfunção metabólica e a iniciar um processo de degeneração silenciosa. O grande problema da abordagem convencional é que muitos dos sinais tradicionais de problemas hepáticos, como icterícia, pele amarela, dores abdominais, náuseas ou inchaço nas pernas e tornozelos, são, na verdade, sinais muito tardios. Quando estes sintomas aparecem, já existe um dano substancial e uma perda significativa da função do órgão. No SN Saúde Natural, o nosso objetivo é mudar essa perspectiva. Em vez de esperar pelo colapso visível, precisamos de identificar o aviso precoce. Vivemos uma epidemia global de doença hepática que corre paralela à obesidade, mas a boa notícia é que, se identificarmos este sinal cedo e removermos os fatores de stress, o corpo tem uma capacidade incrível de reverter esta adaptação. Para compreender verdadeiramente a urgência de identificar os primeiros sinais de stress hepático, aqui no SN Saúde Natural, precisamos de encarar a realidade da doença hepática mais comum nos dias de hoje. Historicamente, quando se falava em fígado gordo ou cirrose, a associação imediata era com o alcoolismo severo. Acreditava-se que apenas quem consumisse quantidades massivas de álcool desenvolveria esta degeneração. No entanto, o cenário mudou drasticamente. Hoje, a condição predominante é a doença hepática gordurosa não alcoólica, DANA. O nome surgiu porque os médicos começaram a notar que a maioria dos pacientes com fígados gordos não bebia álcool em excesso, ou nem sequer bebia. Recentemente, a comunidade científica começou a adotar um termo mais preciso, MAFLD, doença hepática gordurosa associada ao metabolismo. Esta mudança de nome é crucial porque aponta para a verdadeira causa. Não é o que você bebe, mas sim como o seu metabolismo está a funcionar, ou a falhar. A prevalência desta condição é algo que a maioria das pessoas desconhece e que, francamente, ninguém parece levar suficientemente a sério. Estima-se que cerca de 35% de toda a população adulta mundial tem a doença do fígado gordo. Estamos a falar de mais de 1,9 mil milhões de pessoas cujos fígados estão sob stress metabólico. E aqui no SN Saúde Natural, lançamos a pergunta: você acha que este número está a diminuir, a estabilizar ou a aumentar? Infelizmente, a resposta é alarmante. A taxa não está apenas a subir, está a aumentar exponencialmente. Estamos perante uma epidemia de proporções que a humanidade nunca viu antes. Esta crise hepática corre exatamente paralela à epidemia global de obesidade e diabetes tipo 2. Onde vemos uma, invariavelmente vemos a outra. O que torna este cenário ainda mais perigoso é a dificuldade de diagnóstico. Mesmo com números astronómicos, esta estimativa pode ser baixa, pois o fígado gordo raramente é testado de forma rotineira. A biópsia hepática é invasiva e arriscada, e o ultrassom, embora útil, não é totalmente específico. Portanto, milhões de pessoas caminham com um fígado em degeneração sem saberem, vítimas de uma doença moderna causada pelo estilo de vida moderno, esperando pelos sinais tardios quando deveriam estar à procura dos primeiros avisos metabólicos. Para combatermos esta epidemia, o SN Saúde Natural acredita que precisamos primeiro de desfazer um mito persistente, a ideia de que a diabetes tipo 2 e o fígado gordo são inevitabilidades genéticas. A verdade é que a diabetes tipo 2 é, fundamentalmente, uma doença moderna. Se recuarmos apenas 200 anos na história, esta condição era virtualmente inexistente. Poderiam existir alguns casos isolados pelo mundo, mas eram tão raros que ninguém lhes prestava atenção. Não se trata de uma infecção viral que se espalhou, nem de uma mutação genética súbita na humanidade, os genes não mudam tão depressa. Trata-se puramente de uma mudança no ambiente e no estilo de vida. Durante os últimos 50 anos, encaramos este problema como algo exclusivo das nações ocidentais industrializadas. Os Estados Unidos foram os pioneiros nesta tendência desastrosa nas décadas de 1970 e 80, liderando as tabelas de obesidade e doença metabólica. A nova geografia da doença, no entanto, o cenário mudou radicalmente. Hoje, os EUA já nem sequer figuram no top 10 dos grandes países com maiores taxas de diabetes. O problema tornou-se verdadeiramente global. Vemos países como o Paquistão com mais de 30% de taxa de diabetes, o Kuwait com 25%, o Egito com mais de 20%, e nações como a Arábia Saudita e o México a seguirem de perto. Mas o exemplo mais revelador, e que o SN Saúde Natural quer destacar para que você entenda o mecanismo da doença, vem das pequenas ilhas tropicais. Lugares como a Polinésia Francesa, as Ilhas Marshall,
A Samoa Americana e a Nova Caledónia apresentam hoje algumas das taxas mais elevadas de diabetes tipo 2 e obesidade do planeta, muitas vezes ultrapassando os 25%. O paradoxo das ilhas tropicais. Porque é que isto é importante? Tradicionalmente, estas populações viviam em climas quentes e tinham dietas ricas em frutas tropicais doces, cocos e peixe fresco. Durante séculos, comeram açúcar natural da fruta e mantiveram-se saudáveis e magros. Geneticamente, eles estavam provavelmente adaptados a processar uma boa quantidade de hidratos de carbono naturais. O desastre ocorreu nos últimos 20 ou 30 anos. O que mudou não foi a fruta, mas sim a introdução agressiva da dieta ocidental processada. De repente, a estas dietas tradicionais foi adicionado o açúcar branco refinado, o pão branco, os cereais de pequeno almoço e os óleos vegetais industriais. O insulto metabólico. Aqui reside a lição crucial do SN Saúde Natural. O corpo humano pode lidar com alguma fruta se for metabolicamente saudável. O que o corpo não consegue suportar é a combinação de hidratos de carbono naturais com alimentos processados modernos. Estes alimentos processados são o insulto, que desequilibra a balança. Quando se bombardeia o corpo com esta combinação tóxica, o mecanismo de processamento de energia quebra-se. É neste ponto que se desenvolve a diabetes tipo 2 e o fígado gordo. Essencialmente, você partiu a máquina de processar hidratos de carbono do seu corpo. Tornou-se intolerante aos hidratos de carbono. Uma vez que esse mecanismo está quebrado e a resistência à insulina se instala, as regras mudam. Já não basta apenas cortar no lixo. Para reverter a doença e salvar o fígado, é necessário recuar drasticamente em todos os açúcares e hidratos de carbono, incluindo as frutas que antes eram inofensivas. O que estamos a ver a nível global não é uma falha genética, mas sim uma inadaptação massiva do corpo humano a um ambiente alimentar artificial que saturou o mundo inteiro, desde as metrópoles ocidentais até as ilhas mais remotas do Pacífico. Uma das maiores dificuldades em tratar o fígado gordo é saber que ele existe antes que seja tarde demais. Aqui no SN Saúde Natural, queremos que você tenha as ferramentas certas para avaliar a sua saúde sem correr riscos desnecessários. A regra de ouro médica para diagnosticar o fígado gordo é a biópsia hepática. Este procedimento envolve inserir uma agulha no fígado para remover um pequeno pedaço de tecido e analisá-lo ao microscópio. No entanto, sejamos realistas, este é um procedimento invasivo, doloroso e comporta riscos de complicações. Para a grande maioria das pessoas, esta não é uma opção viável nem recomendada como primeira linha de diagnóstico. Uma alternativa mais acessível é o ultrassom. É um exame não invasivo e relativamente barato que pode mostrar se o fígado está aumentado ou se tem uma textura diferente. Contudo, o ultrassom é uma aproximação. Ele pode não detectar casos leves ou iniciais com precisão absoluta. A ferramenta poderosa, o Índice de Fígado Gordo, FLI, felizmente, existe uma terceira via que o SN Saúde Natural recomenda vivamente pela sua simplicidade e precisão surpreendente, o Índice de Fígado Gordo, ou Fat Liver Index. Esta é uma calculadora matemática que utiliza 4 dados simples sobre o seu corpo para estimar a probabilidade de ter a doença. IMC, Índice de Massa Corporal baseado na sua altura e peso. Circunferência da cintura, medida física da gordura visceral. GGT, Gama-GT, uma enzima hepática comum em análises de sangue. Triglicerídeos, um marcador crucial que indica quanta gordura está a circular no seu sangue e quão resistente à insulina você está. Existem calculadoras online gratuitas onde você pode inserir estes números, faça isso depois de ler este artigo. O resultado será um número entre 0 e 100. Abaixo de 30, boas notícias. É muito improvável que tenha fígado gordo. Pode praticamente descartar essa hipótese. Entre 30 e 60, esta é a zona cinzenta. Os resultados são inconclusivos. Pode ser necessário fazer um ultrassom ou outros exames para ter certeza. Acima de 60, alerta vermelho. É muito provável que você tenha doença do fígado gordo. O SN Saúde Natural destaca que este índice é valioso porque combina marcadores físicos com marcadores metabólicos, como os triglicerídeos, oferecendo uma visão holística do estado do seu fígado sem a necessidade de agulhas. Agora que sabemos como medir o risco, precisamos de entender o que está a conduzir o comboio. Quando olhamos para as 4 variáveis do índice de fígado gordo, especialmente os triglicerídeos e a gordura abdominal, o SN Saúde Natural quer que você compreenda que elas não são aleatórias. Existe um fio condutor invisível que liga todas elas, a resistência à insulina. Muitas vezes tratamos a obesidade, a diabetes tipo 2, os triglicerídeos altos e o fígado gordo como doenças separadas. No entanto, elas são manifestações diferentes do mesmo problema subjacente. A diabetes tipo 2, por exemplo, é apenas o estágio final e totalmente progredido da resistência à insulina. Mas o que é, afinal, esta resistência?
O SN Saúde Natural define a não como uma doença, mas como uma adaptação de sobrevivência. Imagine que você submete o seu corpo a um stress constante através de um estilo de vida moderno, excesso de açúcar, farinhas brancas, óleos de sementes inflamatórios e alimentos ultraprocessados. Esta carga massiva sobrecarrega a maquinaria metabólica das suas células. Para se protegerem de serem inundadas por tanta glicose tóxica e energia excessiva, as células fecham as portas. Elas tornam-se resistentes ao sinal da hormona insulina. É um mecanismo de defesa contra o ataque do seu estilo de vida. A notícia extraordinária é que, por ser uma adaptação, ela é reversível. O corpo não está estragado, ele está apenas a reagir ao ambiente. Se você remover esses fatores agressores, cortar o açúcar, os carboidratos refinados e a comida processada, e começar a comer comida real, ovos, vegetais, carnes, gorduras saudáveis, o corpo percebe que o ataque parou. Ele começa então a reverter a adaptação, abrindo as portas novamente e curando o fígado de dentro para fora. No SN Saúde Natural, frequentemente vemos seguidores que nos mostram os seus exames de sangue anuais e dizem: "O meu médico disse que o meu fígado está ótimo porque os números estão normais." Infelizmente, essa afirmação pode estar a camuflar uma verdade perigosa. Para proteger realmente a sua saúde, precisamos de entender o que os exames convencionais nos dizem, mais importante, o que eles falham em detectar precocemente. Glicose e hemoglobina A1C. O teste mais básico que verá é a glicose no sangue. O grande problema é que a glicose é extremamente volátil, ela flutua dependendo do nível de stress, da hora do dia ou do que comeu na noite anterior. Um marcador ligeiramente melhor é a hemoglobina A1C, que fornece uma média dos níveis de açúcar dos últimos 3 a 4 meses. Embora seja uma estimativa mais fiável, ainda é uma variável controlada pelo corpo, o que significa que o organismo luta para mantê-la estável mesmo quando já existem problemas metabólicos subjacentes. Os marcadores de gordura, lípidos, mais reveladores são os rácios de lípidos. O SN Saúde Natural sugere olhar para a relação entre triglicerídeos e HDL. Os triglicerídeos são, essencialmente, gordura a flutuar no sangue à procura de um lugar para ir. Se as suas células estão saudáveis, elas absorvem essa energia. Se você tem resistência à insulina, as células fecham as portas e rejeitam esse combustível, fazendo com que os triglicerídeos se acumulem no sangue. Portanto, triglicerídeos altos são um sinal forte de que o metabolismo está bloqueado. A grande ilusão das enzimas hepáticas, ALT e GGT, aqui reside a limitação mais crítica. Tradicionalmente, os médicos avaliam a saúde do fígado medindo enzimas como a ALT e a GGT. Estas enzimas existem dentro das células do fígado para realizar funções metabólicas. Elas não deveriam estar na corrente sanguínea em grandes quantidades. Quando estes números sobem nos exames, isso significa que as células do fígado estão a romper-se, a morrer e a derramar o seu conteúdo no sangue. O alerta vital do SN Saúde Natural é este: é perfeitamente possível ter um fígado gordo, fato liver, onde as células estão inchadas de gordura e em sofrimento, mas ainda não começaram a morrer em massa. Nesse estágio inicial, os seus exames de enzimas podem vir completamente normais. Confiar apenas na ALT ou GGT é perigoso porque, muitas vezes, quando esses marcadores finalmente sobem, o dano hepático já é significativo. Precisamos de um sinal que venha antes da morte celular. Chegamos agora ao ponto mais crucial desta análise. Se você levar apenas uma lição do SN Saúde Natural hoje, que seja esta. Já discutimos como a glicose, a hemoglobina A1C e as enzimas hepáticas podem ser enganadoras, dando-lhe um falso positivo de saúde enquanto o seu fígado sofre silenciosamente. Então, qual é o verdadeiro sinal de alarme que aparece anos, ou até décadas, antes de qualquer outro sintoma? A resposta reside no marcador que, lamentavelmente, é ignorado pela grande maioria dos médicos nas análises de rotina, a insulina em jejum. O marcador esquecido é chocante constatar que, embora a resistência à insulina seja a raiz da obesidade, da diabetes e do fígado gordo, a medicina convencional raramente mede a própria insulina. Medem a glicose, o açúcar, mas ignoram a hormona que controla esse açúcar. O SN Saúde Natural considera a insulina em jejum como o indicador mais valioso da sua saúde metabólica. Para transformar este número numa ferramenta de diagnóstico poderosa, utilizamos um cálculo chamado OMAIR, modelo de avaliação da homeostase da resistência à insulina. Não se deixe assustar pelo nome complicado. É uma fórmula simples onde multiplicamos a sua glicose pela sua insulina e dividimos por uma constante. O objetivo, um valor de OMAIR próximo de 1.0 indica que você é altamente sensível à insulina, o ideal. O perigo, à medida que o número sobe para 2, 3, ou mais, a resistência à insulina está a aumentar e o seu fígado está em perigo crescente. A mecânica do grito silencioso do pâncreas. Para entender porque este é o primeiro sinal absoluto, precisamos de visualizar o que acontece dentro do seu corpo.
A glicose é uma variável controlada. O corpo fará de tudo para manter o açúcar no sangue num nível estável e seguro, pois o excesso de açúcar é tóxico. Imagine o seguinte cenário, que o SN Saúde Natural vê repetidamente: você começa a comer uma dieta rica em açúcares e processados. As suas células começam a resistir a essa energia. Para manter a glicose estável, digamos, a 90 mg por decilitro, o seu pâncreas tem de trabalhar mais e bombear mais insulina. Ano 1, a sua glicose é 90. A sua insulina é baixa, 5. Tudo ótimo. Ano 5, você continua com maus hábitos. As células resistem mais. Para manter a glicose a 90, o pâncreas agora precisa de produzir o dobro da insulina, 10. O médico olha para a glicose, vê 90 e diz que você está saudável. Ele está errado. O seu metabolismo já está sob stress. Ano 10, a resistência é severa. O pâncreas está a gritar, bombeando quantidades massivas de insulina, 20 ou 30, apenas para manter a glicose a 95 ou 98. O médico ainda diz que está tudo normal, porque o açúcar não ultrapassou o limite de diabetes. Mas, na realidade, o seu fígado está a ser banhado em insulina alta, o que força o órgão a acumular gordura agressivamente. A armadilha do diagnóstico tardio é por isso que esperar que a glicose suba, diagnóstico de diabetes tipo 2, é esperar tarde demais. Quando o açúcar no sangue finalmente sobe, isso significa que o seu pâncreas já falhou, exausto após anos de compensação. O Omair e a insulina em jejum revelam a luta enquanto ela está a acontecer, muito antes de o sistema colapsar. Este nível elevado de insulina é o sinal químico direto que ordena ao fígado: armazene gordura agora. É a gênese do fígado gordo. Portanto, se você quer salvar o seu fígado, não espere pelos sintomas visíveis ou pela glicose alta. Exija saber o seu nível de insulina. Identificar um Omair elevado é a oportunidade de ouro para intervir, mudar a dieta e reverter o dano enquanto o corpo ainda tem a capacidade total de se curar. É a diferença entre cuidados de doença, tratar sintomas tardios, e verdadeira prevenção de saúde. Para concluir, o SN Saúde Natural quer deixar uma mensagem clara de esperança e empoderamento. A morte lenta do fígado através da acumulação de gordura e da resistência à insulina não é uma sentença perpétua, nem um destino inevitável ditado apenas pela genética. É, na verdade, um sinal de alerta alto e claro de que o seu corpo está a tentar desesperadamente adaptar-se a um ambiente alimentar moderno que é hostil à nossa biologia. A chave para evitar a sala de emergência e diagnósticos assustadores no futuro reside na detecção precoce. Ao entender que a insulina alta e um Omair elevado são os verdadeiros canários na mina, você ganha uma vantagem valiosa, anos, talvez décadas, sobre a doença. Não caia na armadilha do que chamamos de sistema de cuidados de doença, sequer, que espera passivamente que você quebre para depois tentar consertá-lo com medicamentos. Pratique a verdadeira prevenção de saúde. Se os seus números indicam resistência à insulina, a ação a tomar é imediata e está totalmente sob o seu controle. Elimine os açúcares ocultos, reduza drasticamente os hidratos de carbono processados, elimine os óleos vegetais inflamatórios e abraça a comida real e nutritiva. O seu fígado possui uma capacidade milagrosa de se regenerar e desengordurar, mas apenas se você remover os agressores que o mantêm em estado de alerta. Se este conhecimento abriu os seus olhos para uma nova realidade, não o guarde apenas para si. A missão do SN Saúde Natural é transformar vidas através da compreensão profunda de como o corpo realmente funciona. Se você deseja dominar a sua saúde, evitar as armadilhas da medicina reativa e nunca perder um vídeo que pode salvar vidas, certifique-se de subscrever o canal, ativar as notificações e partilhar esta informação com quem ama. Juntos, podemos reverter esta epidemia global. Vamos viver com saúde e vitalidade.